Estou aqui, isso! Hoje eu vou aparecer para você. Semana passada tentei fazer um pouco diferente, criamos algo que fosse mais dinâmico, onde vocês pudessem ver imagens e serem chamadas a atenção, porque era uma história muito interessante. Nós vamos continuar com a história daquele Paulo, agora como Paulo. Então, Aprendendo 2020, terceiro trimestre. Estamos entrando na 7ª lição, continuamos a falar sobre ajudar e dessa vez Paulo receberá a ajuda de mais um amigo, a ajuda do Barnabé. A revista vocês já conhecem, não é mesmo? Porque vocês já usam. E essa revista, ela vem por trimestre. O que quer dizer isso? É uma revista que nós recebemos de 3 em 3 meses. Esse ano a coisa está um pouco diferente, né? Nós não estamos vivendo do mesmo jeito que os outros anos. Então a aula está sendo diferente. Você pode estar me assistindo num domingo, mas pode ser numa segunda, numa terça, numa quarta, pode ser de manhã, de tarde ou à noite. O importante é que você não deixe de aprender a palavra de Deus. O nosso objetivo é levar Deus ao coração de vocês. Através do material que nós preparamos, a sua família ela é abençoada, porque o que a Bíblia ensina, nós jogamos e ensinamos para vocês. E aí, quando a gente pensa sobre amigos que abençoam, amigos que ajudam, porque esse trimestre nós estamos falando sobre ajuda, não é mesmo? Ajudar alguém, a gente pensa que quantas histórias boas nós temos na palavra de Deus, né? Esse livro que Deus usou e tem usado para entrar na casa de tanta gente, em lugares onde é proibido falar de Deus, onde é proibido pregar o Evangelho, e nós temos tido a oportunidade de falar através da Bíblia. E aí vamos chegando nessa história. Eu quero fazer uma recapitulação da semana passada, quando nós aprendemos e encontramos o amigo Ananias na vida de Paulo. Paulo era uma pessoa conhecida como Saulo e vivia perseguindo todos os cristãos. Lembra que eu acabei de falar que nem todo lugar pode se falar de Deus, nem todo lugar pode se ler a Bíblia? Assim que acontecia naquele tempo com Saulo. Saulo perseguia as pessoas que pregavam a Cristo, não porque ele achava que a Bíblia era algo absurdo, mas ele achava que o Deus, da forma que ele acreditava, era o correto. Por isso que a gente precisa continuar falando de Jesus para as pessoas, porque enquanto elas não entenderem que Jesus é a verdadeira salvação, elas vão continuar falando ou correndo atrás de coisas que não é a verdade. Ele fazia porque ele acreditava naquilo que ele fazia, mas depois que ele entendeu que Jesus é a salvação do mundo, que Jesus é a salvação da vida dele, ele parou com isso. E ele passou a ser o Paulo que nós conhecemos, o Paulo que pregou, que foi um missionário maravilhoso em vários lugares, em várias cidades. Ele foi aquele que deixou de perseguir os cristãos, mas passou a ser perseguido. Mas a nossa história de hoje conta que no trabalho que Paulo começou a fazer de pregador da palavra de Deus, de levar Jesus para o coração de muitos, Paulo se dava muito bem onde ele chegava. Onde ele pregava, ali se construía uma igreja, ali se erguiam pessoas para continuar o trabalho e continuar pregando. E vendo aquilo tudo, Barnabé chegou para perto dele, porque em Antioquia estava precisando de Paulo. E aqui eu queria até falar com vocês, lendo um pedacinho que eu achei interessante. De todas as pessoas que viveram com Paulo, certamente, Barnabé foi uma pessoa muito importante no início. Olha que legal. Paulo se chamava Saulo, né? Deixou de ser, né? E depois que ele passou a ser convertido, no caminho que ia para Damasco, tudo na vida dele mudou. Então, surge Barnabé, que tranquiliza a
todos onde Paulo chegava que não era mais aquele Saulo, que agora era Paulo, o pregador, o missionário, que falava de Jesus. E onde ele chega, Barnabé chegava antes, Barnabé amenizava o povo para não ter medo. Agora vocês não precisam mais ter medo de Paulo. Paulo agora é um servo de Jesus. Olha que papel importante de Barnabé na vida dele. Depois de pouco tempo em Jerusalém, Paulo vai para sua terra natal, chamada Tarso. Por isso que a gente conhece como Paulo de Tarso. E ali permanece por alguns anos. A história de Paulo poderia ter acabado neste ponto, né? Chega, já chegou, já fez tudo o que tinha que fazer, mas outra vez Barnabé surge na vida de Paulo. O evangelho havia chegado na cidade de Antioquia e rapidamente centenas de pessoas foram convertidas. Barnabé foi enviado para lá e, após perceber o tamanho da obra que Deus estava realizando naquela cidade, ele não pensou duas vezes. Barnabé viajou até a cidade de Tarso, pois sabia que Paulo permanecia naquela cidade e o convenceu a ir com ele para Antioquia. O trabalho de Paulo era maravilhoso, mas ele tinha um amigo que confiava nele e que pôde trabalhar juntamente com ele. Paulo foi muito importante para tudo isso, mas Barnabé foi o amigo que ele precisou para ajudá-lo nas tarefas de ir até as cidades e construir igrejas e formar grupos que continuariam a pregar a palavra de Deus. O nosso papel é pregar a palavra de Deus também, onde a gente está. A gente não precisa fazer cursos para isso, a gente só precisa ter aqui no coração o amor a Deus e a tudo que Ele nos dá. Porque quando temos Jesus no coração, nós continuamos a falar desse Jesus em todo lugar. Você como criança, pequenininha mesmo, 7 ou 8 anos, ou que outra idade que esteja nos assistindo, também pode falar de Jesus com as atitudes, com a palavra. Quando alguém for grosseiro, você pode chegar perto dele e falar: sabia que Jesus te ama? E eu também te amo porque Ele me ensina a te amar. Seja um amigo de verdade, um amigo que leve pessoas a fazerem o trabalho de Jesus, onde e quando precisar. Que faça a pregação de levar outras pessoas para conhecerem a salvação verdadeira. Que Deus te abençoe e te ajude a ser um amigo que abençoe outras pessoas. Até o próximo encontro.